E é bem verdade que a essência desta comemoração tem sido esquecida pela maioria das pessoas, porque quando falamos de Natal e Páscoa, que são as duas festividades judaicas mais importantes da nossa era, fala de presente, fala de comer muita comida e muito gasto. Quando fala de Páscoa, lembramos do coelhinho e lembramos do chocolate. Mas a maioria das pessoas não entendem e não compreendem o que realmente significa isso. O maior objetivo da vinda de Jesus era morrer, com certeza, em nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Mas não foi só isso. Não foi somente para isso que ele veio. Esse não é o único objetivo que ele veio aqui. A Bíblia revela que ele veio, o nosso Senhor, ele veio aqui para que nós também pudéssemos conhecer o Pai. Quando olhamos na época do Senhor, no Velho Testamento, a maioria das pessoas, eles tinham uma visão completamente distorcida a respeito da pessoa de Deus. Eles viam, a maioria das pessoas viam Deus como um Deus distante, viam Deus como um Deus agressivo, viam Deus como um Deus cruel, um Deus justiceiro. E Jesus, ele veio justamente para mostrar para o mundo quem é o Pai. E se nós não conhecermos o Pai, nós não podemos entrar no reino de Deus. João capítulo 17, versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, meus amados irmãos, esta data é uma data importantíssima, porque nós lembramos da obra maravilhosa que se deu início pela vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E quando nós analisamos os escritos sagrados, contemplamos com clareza que o nosso Deus, ele demonstra em toda a Escritura Sagrada o seu amor para com a humanidade, o seu projeto, porque ele é o arquiteto absoluto. João 3,16, João, ele disse: Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Então ali o autor que recebeu essa palavra da parte do Senhor não encontrou um adjetivo melhor para expressar a dimensão, a profundidade do amor de Deus pelo homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho a todo aquele que nele crer, que não pereça, mas tenham a vida eterna. Para que nós possamos ter uma boa compreensão, precisamos de remontar do início, para entendermos um pouco aqui o que o Senhor Deus Todo-Poderoso realizou na vida do homem.
Infelizmente, muitos se lembram do Senhor Jesus somente nesta data. Natal, meus amados irmãos, é a maior revelação do maior plano realizado em todo o tempo, em toda a história e em todo o universo. Deus, Ele é o idealizador desse plano e também Ele é o patrocinador disso. Deus, Ele tem um plano na tua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Talvez muitas coisas para nós é surpresa, mas para Ele tudo já está escrito, tudo foi planejado de uma forma meticulosa, de uma forma cuidadosa. Tudo já foi escrito. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 9 diz aqui Paulo a Timóteo: pois Ele, letra maiúscula, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Você não é salvo por conta das suas obras, mas você é salvo pela graça de Deus, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Isso é motivo de glorificação ao Senhor. Essa graça ela foi outorgada antes dos tempos eternos, antes que o mundo viesse ser criado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, Deus Ele fez um homem depois que aquele querubim ungido da guarda se rebeliou contra o Todo-Poderoso. Aquele querubim arrebanhou uma terça parte e foi lançado em terra. Deus, Ele criou o homem para que o homem assim pudesse substituir Lúcifer, para que pudesse substituir aqueles que eram encarregados para adorar e magnificar o nome do Criador. Satanás, como o nosso opositor e inimigo do Senhor, ele tenta de todas as formas e usa todos os meios para poder atrapalhar as obras que Deus Ele criou. E é por isso que nós somos perseguidos e até mesmo caçados espiritualmente falando, porque o inimigo ele quer provar para Deus que nós não merecemos o que Ele tem feito por nós. E desde o início, Satanás, observando aquele casal no Éden e vendo toda a felicidade e toda a gratidão instalada no coração deles por tudo quanto Deus lhe tinha feito e abençoado aquele casal. Mas não demorou muito tempo, Satanás usar as suas artimanhas e assim conseguiu enganar Eva, consequentemente Adão, levando aquele casal à queda. E a partir daquele momento, o inimigo de Deus, ele se gabou, se orgulhou e disse para si mesmo: conseguimos parar a obra dele. O homem já era, o homem está acabado, está exterminado. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem os seus planos em suas mãos e tudo já tinha sido já determinado por Ele. Em Gênesis 3,15, aqui está a maior, ou a primeira profecia do Todo-Poderoso para todos nós, principalmente para o inferno. E ele disse aqui: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe pisarás o calcanhar.
Então, a partir deste momento, o Senhor declarou: olha, não vai se gabando não, porque eu tenho um plano e você não pode frustrar o meu plano. Aleluia. Amém, pessoal? Amém. O plano de Deus jamais poderá ser frustrado. Então o diabo, como espectador, começou e continuou observando toda a obra magnífica que Deus havia feito e as misericórdias dele derramadas sobre a descendência de Adão, apesar dos seus desvios. De repente, os primeiros homens que nasceram, os primeiros filhos, Caim e Abel, o diabo deve ter pensado: Abel, ele é a semente da mulher, porque o meu inimigo lá em cima, ele aceitou o sacrifício dele e rejeitou de Caim. Ele é a semente da mulher. E não demorou muito tempo, o inimigo entrou no coração de Caim, e numa oportunidade qualquer, ele pegou e matou o seu próprio irmão. O inimigo deve ter pensado: agora acabou, matamos aquele que é a semente da mulher. Mas ele estava completamente enganado. E ali começou uma busca incansável por aquele que é chamado Messias ao longo do tempo das eras. O inimigo tentou matar o libertador do Velho Testamento, talvez pensando que seria ele, Moisés, aquele que é tirado das águas. Deus poupou Moisés. Mas Moisés, ele foi levantado para ser o libertador do povo hebreu do Egito. Mas o inimigo levantou-se ferozmente contra ele. E Moisés teve uma experiência fantástica, a qual pouquíssimos homens da história tiveram. Ele viu o próprio Deus em partes. Ele viu o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz no Êxodo capítulo 33, o Senhor estava dialogando com Moisés, e Moisés ele disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver-te, Senhor. Mas o Senhor, ele disse palavras poderosas e fortes para Moisés, e diz assim: não poderás ver a minha face, Moisés, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Nenhum ser humano pode olhar para a face de Deus e permanecer vivo depois, por causa da sua pecaminosidade, da sua natureza caída. Mas Moisés, ele ainda insistiu, e o Senhor disse para ele: eu vou te mostrar um pouco da minha glória, Moisés. Você não pode olhar para a minha face, mas eu vou fazer um trato contigo. Eu vou te colocar aqui numa fenda de uma rocha, e eu vou colocar minha mão sobre ela, porque se eu tirar a mão, você vai ver a minha glória e você vai morrer. Isso é chamado antropomorfismo, atribuições das faculdades humanas a Deus. É quando Deus, ele usa a forma humana para poder o homem identificar a sua glória ou a sua presença. É diferente do que aconteceu lá em Isaías capítulo 6. No capítulo 33, o próprio Moisés viu, e olha só o que a Bíblia diz: depois tirarei a palma da mão, e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Então aqui o próprio Moisés, ele teve a oportunidade de ver com seus olhos Deus, ele passando e olhando pelas costas do Todo-Poderoso. Alguns estudiosos dizem que talvez Moisés viu a sombra do calcanhar de Deus. No Isaías capítulo 6, a Bíblia diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi quem? Eu vi o Senhor.
Essa palavra eu ouvi, é uma teofania. Tel significa Deus, fania, manifestação visível de Deus. Ou seja, neste caso Isaías ele teve uma visão, foi diferente, uma visão. Então ali, desde o início, Deus demonstrando e mostrando para alguns homens a sua grandeza e revelando para o homem o seu propósito, os seus desejos e os seus desígnios. Quando nós lemos no livro do Êxodo, nós encontramos o Todo-Poderoso dizendo a Moisés da seguinte forma: eu quero, Moisés, que você mate e mande que cada hebreu mate o cordeiro, do sangue daquele cordeiro seja também untado os umbrais das suas portas, porque o espírito da morte vai passar pela terra do Egito, e a casa não tiver a marca do sangue, o primogênito de cada casa será morto. Então, quando nós olhamos isso, nós observamos que o cordeiro sacrificado, o sangue utilizado nos umbrais de cada porta dos hebreus, é o símbolo do cordeiro que é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Deus, ele aparece em certos momentos da história para mostrar a sua vontade, a sua glória. Me lembro agora de um homem que teve uma oportunidade singular. Esse homem pediu em oração que ele tivesse a oportunidade que a sua esposa teve de ver o anjo do Senhor. Achava ela que era o anjo do Senhor. E ali ele orou e falou: Senhor, eu peço-te que o Senhor envie aquele anjo e fale diretamente comigo. E a Bíblia diz que aquele ser celestial foi e apareceu a Manoá no campo. E ali, quando aquele ser estava diante de Manoá, falou e repetiu o que tinha dito à sua esposa, e ainda corroborou com algumas outras coisas mais. E na finalização do diálogo, Manoá disse assim: diga-me qual é o teu nome, para que assim, quando cumprires tudo, eu saiba quem realmente fez esses sinais, para que eu possa prestar um culto e reverência e as minhas ofertas. E aquele ser disse: porque tu perguntas pelo meu nome? O meu nome é maravilhoso. Acreditamos que aquele que apareceu ali diante de Manoá foi o próprio Senhor Jesus. Isaías, ele fala sobre ele. Jesus, ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Ele está aqui nessa noite. Quando nós olhamos no livro de Números, nós encontramos Jesus sendo demonstrado em meio a uma comparação ali na rocha de Meribá. A rocha de Meribá, ela aponta para Cristo, a rocha de esquina. No livro de Levítico, nós encontramos Cristo sendo representado como bode expiatório. O bode expiatório do Velho Testamento era trazido diante do sacerdote, todo o pecado era colocado sobre ele, imposto a mão sobre ele, e depois aquele bode era lançado para fora do arraial, para caminhar pelo deserto. O nosso Senhor Jesus, ele carregou o pecado de todos nós, para que nós hoje pudéssemos ser chamados filhos do Altíssimo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, Jesus, ele é revelado pelo Todo-Poderoso, que é aquele que é maior do que Moisés. Então aqui, meus amados irmãos, Deus é a grande pessoa do Natal. Ele é o idealizador do Natal. Ele arquitetou todas as coisas. Esse Deus é um Deus que nos surpreende, é um Deus de amor. O inimigo, ao longo dos anos, das épocas e eras, ele lutou afinco para tentar acabar e destruir e descobrir, sim, quem é o Messias, para que nós possamos exterminá-lo. Levantou um homem no meio das malhadas
O inimigo olhou e disse: deve ser ele. Ele é um homem segundo o coração, é um homem de pequena estatura, mas ali o Senhor é com ele. O Espírito Santo repousou sobre ele, tomou o reinado e derrubou um gigante. Deve ser ele. Mas não. Ele apenas, Davi, da raiz de Davi, viria o Messias. Davi pecou e falhou, errou e morreu. Mas o inimigo arquitetou algo muito bem engendrado. Eu quero que vocês prestem atenção. O inimigo arquitetou algo muito bem elaborado para tentar atrapalhar assim a vida do Messias, da geração de Davi. Porque as profecias já apontavam: da geração de Davi, ele vai vir. Os profetas falaram, os profetas profetizaram, Moisés, ele também profetizou. Então ali o inimigo, ele lutou e trabalhou e conseguiu em parte êxito. Havia um homem, e aquele homem se chamava Joaquim. Consegue falar? Joaquim. Esse homem, ele era o rei, descendente direto de Davi. Mas ele praticou muitas coisas más. Ele praticou idolatria. Ele construiu postes ídolos. Ele sacrificava crianças a Baal. Ele construiu uma imagem de Baal. E as mãos de ferro eram aquecidas em alta temperatura daquela imagem. As crianças recém-nascidas eram colocadas em cima daquelas mãos, ardendo em fogo. Enquanto os tambores tocavam, as crianças eram queimadas, para que os pais não ouvissem o grito dos meninos. Esse foi Joaquim. O fim dele foi trágico. Eu quero ler para vocês rapidamente no livro do profeta Jeremias. O Senhor aqui, ele fala o que realmente aconteceu. Jeremias capítulo 22, versículo 28 diz assim: e este homem Joaquim, algum vaso inútil é quebrado, um vaso que ninguém deseja. Por que razão eles, sua linhagem, foram expulsos e lançados para uma terra que não conhecem? Estamos chegando lá, olha só. Ó terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor. Último versículo. Assim assevera Yahvé: registrai que este homem não tem filhos, homem que não terá sucesso em seus dias, pois ninguém de sua descendência prosperará o suficiente para sentar-se sobre o trono de Davi, tampouco governará outra vez Judá. Olha aí, Deus amaldiçoou a geração de Davi por causa dele. Deus, ele disse que a descendência não teria filhos. Deus amaldiçoou. E agora, pastor, como que o Messias vai vir? De uma geração maldita, amaldiçoada pelo próprio Deus. O inimigo, ele deve ter festejado. Conseguimos! Nós interceptamos. O meu inimigo lá em cima vai ter que pensar em outra coisa, porque aqui nós conseguimos. Atrapalhamos o trabalho dele, estragamos o trabalho dele. Ele mesmo amaldiçoou com a sua própria boca. Não pode o Messias vir da geração de Davi, não pode. Mas nós temos que entender que um dos personagens principais do Natal, José e Maria. José, ele era descendente direto do rei Salomão. Maria era descendente direto de Natã, filho de Betseba. Ambos estavam espiritualmente debaixo do julgamento. Como poderia acontecer alguma coisa ali? Mas eu quero ler para vocês que há uma profecia
que alertava como seria aqueles dias. Isaías capítulo 7. No capítulo 7, versículo 14, diz assim: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Um sinal. E eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Então Isaías já tinha profetizado: olha, o Messias vai vir de uma virgem. Mas da geração de Davi, como pode? Mas a Bíblia, ela tem que se cumprir. A palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Por isso que a Bíblia diz que o próprio Senhor, Ele disse: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Se Jesus tivesse nascido do sangue e da carne de José, ele teria transmitido para a criança a maldição, e Jesus não teria direito em absolutamente nada. A linhagem está amaldiçoada. Mas como José se casou com Maria, então legalmente ele se tornou pai de Jesus. Mas você pode perguntar: tudo bem, José, tá, e Maria? Como que ele nasceu de Maria, e Maria também da geração de Natã, filho de Betseba? Como que funciona isso então? A ciência explica, e a Bíblia também. Maria não transferiu o sangue dela para Jesus. Por quê? Porque a ciência diz que o bebê está conectado com a mãe através do umbigo. Amém? Ou do cordão umbilical. Descobriram que o cordão umbilical, e nós já sabemos, ele leva comida para o bebê, e os dejetos da criança, o descarte da criança, do bebê, do recém-nascido no ventre, é transmitido para a mãe. Então descobriram que nenhum traço de sangue da mãe é transmitido ou transferido para o filho. Então o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Jesus ele foi colocado no ventre de Maria, mas a sua natureza é completamente divina. Não trouxe consigo nenhuma maldição, nem no sangue, nem na natureza. Ele é um Deus perfeito. Ele é o Senhor dos senhores. Nem o diabo, nem se ele tivesse oportunidade, ele tinha exposto. Nem o diabo ele pôde falar alguma coisa contra o Rabi. Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Então o próprio adversário sabia da grandeza e da divindade dele. E quando o Messias ele veio ao mundo, isso foi o ponto final da derrota do diabo. E aqui em Mateus nós fizemos a leitura. Em Lucas fala da história bem completa, que ele faz um trabalho diferenciado. Mas aqui eu escolhi falar sobre Mateus, porque Mateus ele fala aqui algo interessante. Olha só, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Irmãos, Jesus não nasceu para se tornar, ele já nasceu rei dos reis. Qualquer ser humano, para se tornar rei, ele tem que obedecer os princípios eclesiásticos para chegar no posto elevado.
ele já nasceu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O autor dessa data gloriosa é o Deus Todo-Poderoso, ele é o arquiteto principal. Eu analiso a vida de José, e poucas pessoas eu vejo pregar sobre José. José era um homem extraordinário. Assim como Maria não foi qualquer homem que foi escolhido, José, ele era um homem diferenciado. Gabriel aparece primeiramente a Isabel, a Zacarias. Zacarias, diz a Bíblia, que por sorte ele foi sorteado para entrar no santuário, aonde que ficava a Arca da Aliança, e uma vez por ano, um dos sacerdotes era incumbido de chegar até lá. Era uma oportunidade única. Zacarias era um homem de idade avançada, a sua esposa Isabel também. A Bíblia diz que enquanto ele estava do lado de dentro do templo, do lado de fora, os irmãos estavam orando, intercedendo. E quando ele chega lá dentro, de repente, do lado direito do altar do incenso, na hora que você está orando, o altar de incenso, o incensário é um símbolo das nossas orações. Enquanto você está orando e buscando a Deus, Deus ele coloca o anjo do teu lado. E se ele não colocar o anjo, o próprio Espírito Santo estará presente. De repente ele olha e fica turbado. Ele começa a tremer. E o anjo disse para ele: Zacarias, não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. A tua oração foi ouvida. Eu estou aqui amando do Senhor, aquele que está sentado no trono. Ele mandou dizer algo para ti, que a tua esposa Isabel, de idade avançada, ela terá um filho. E esse filho trará muita alegria ao seu coração. E no dia do nascimento todos se alegrarão muito. Ele converterá o coração dos pais, o filho, a prudência, e estará preparando o caminho do Senhor. Ele pega olhando para Gabriel. Ele disse: como saberei isso? Eu sou um homem velho e a minha mulher também é velha. O anjo olhou para ele e falou assim: porque você está me vendo e você não está crendo, eu estou dizendo para você. Porque você não tem crido na minha palavra, você ficará mudo até que essa profecia se cumpre. Zacarias sai do lado de fora, as pessoas ficaram preocupadas que ele estava demorando. Zacarias, o que aconteceu? Ele não conseguia falar. Aí pegaram uma tabuazinha, ele começou a escrever o que tinha acontecido. E esse anjo, o mesmo, aparece a Maria e anuncia o nascimento do Salvador do mundo. Meus amados irmãos, nesse inteirinho, a palavra do Senhor nos diz que Isabel, ela estava com 6 meses aproximadamente de gestação, e Maria, ela tinha já sido visitada pelo Espírito Santo. Ela passou alguns meses na casa da sua prima, mas quando veio de lá, a sua barriguinha já estava aparecendo. Quando José ficou sabendo, ele pensou: se eu falar que ela me traiu, ela vai ser apedrejada e morta. Se eu assumir uma coisa que não fiz, estou cometendo mentira e serei apedrejado junto com ela. Então ele pensou: eu vou embora e vou levar a culpa, mas prefiro que ela viva e o bebê também. Mas José, ele não quis infamá-la, não quis prejudicá-la.
caráter dele. O caráter de José era um caráter apurado, diferenciado, mas a Bíblia diz: enquanto ele estava pensando, arquitetando, moldando o que ele ia fazer, o Senhor falou com ele: não faça isso. Deus, ele falou com ele em sonho: não faça isso, José, porque a tua esposa foi visitada pelo Espírito Santo e a criança é filha do Altíssimo. O nome dele é Emanuel, o Salvador do mundo. Aleluia. E ele acatou o que o Senhor tinha falado e não tocou em Maria até que Jesus nascesse. Amém, pessoal? Havia ali uma cumplicidade de temor e obediência, tanto por Maria, tanto pelo próprio José. Então nós observamos aqui pela palavra do Eterno que o Senhor, ele preparou tudo. Nós acompanhamos na leitura aqui inicial hoje. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Aqui a Bíblia diz que alguns homens, alguns dizem que eram 3, mas a Bíblia não relata quantos, o certo. Mas eles vieram da Pérsia, eram astrônomos e acompanharam o movimento dessa estrela há muito tempo. E a palavra do Senhor nos diz que esses magos, acompanhando o movimento da estrela, chegou até lá. Quando chegou no palácio de Herodes o Grande, eu não tenho tempo de falar sobre os 4 Herodes, mas o Herodes o Grande, ele foi um dos piores reis da Judéia. O próprio César, ele disse: é melhor você nascer um porco do que nascer filho de Herodes. Herodes dizimou quase toda a família, mandou matar boa parte dos seus filhos. Ele era um homem cruel, maldoso, terrível, endemoniado. Quando ele ouviu os magos falarem a respeito do rei, ele disse: me diga aonde que ele está quando você encontrar, porque eu também quero ir lá para prestar adoração. Mentira, ele queria matá-lo. Mas a Bíblia diz que, orientado pelo Espírito do Senhor, aqueles magos, eles foram por outro caminho. E quando ele ficou sabendo, Herodes, ele ficou furioso, muito furioso, diz a Bíblia, muito furioso, e ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí cumpre-se a profecia em Ramá: Raquel lamentará e não haverá ninguém que poderá acalmar, porque o seu pranto e lamento será profundo. Meus amados irmãos, aqueles homens chegaram perto daquela criança que é o nosso Senhor e apresentou a ele e a família 3 coisas que vocês já sabem talvez. Primeiro foi o ouro. Fala comigo por gentileza: ouro. O que significa espiritualmente o ouro? Representa a natureza real do Messias. Outro elemento que foi apresentado diante da criança do nosso Senhor Jesus, do menino Jesus, foi o incenso. Fala comigo: incenso. E o incenso, ele fala da natureza sacerdotal do Messias. No livro de Hebreus, a Bíblia diz que ele é um sacerdote eterno, definitivo, não há outro. Ele é o nosso sacerdote. Amém? Em terceiro e último lugar, apresentou a mirra. Fala comigo: a mirra. A mirra, ela fala sobre a natureza sacrificial. Irmãos, que coisa! Jesus, ele foi profetizado
pelos profetas, por Moisés, até mesmo pelo Senhor em Gênesis 3,15, mas no livro do profeta Daniel, 400 anos antes do nascimento do Messias, Deus já anunciou a morte dos Messias antes que ele nascesse e o dia que ele iria morrer. A morte do Senhor não foi por acaso, não foi uma obra de homem, não foi uma obra de Caifás, não foi uma obra de Judas Iscariotes, não foi uma obra dos romanos, não foi uma obra de traição, não. Isso foi arquitetado, elaborado na eternidade, porque não havia outra forma, outro meio para resgatar o homem do seu pecado. A lei dizia: pecou, tem que morrer. No Velho Testamento, a pessoa pecou, sacrificava-se animais, pombas e etc., para que o pecado viesse sem coberto. Mas agora não há necessidade mais. Por quê, pastor? Porque o sacrifício perfeito, absoluto, definitivo já foi realizado na cruz do Calvário. O diabo tentou matar Jesus antes do momento. Quantos momentos que vocês acompanham nos evangelhos? E eles não puderam pegá-lo, e ele escapou no meio deles, e ele foi retirado, e ele fugiu, e ele escapou. O próprio Senhor orientou José e Maria, falou assim: levanta-te e vai para o Egito, porque Herodes procura o menino para matar. Eles levantaram de madrugada e foram para o Egito, e falou assim: fique aí até que Herodes morra e vocês possam voltar em segurança. O inimigo tentou de todos os meios e formas para matar o Messias, mas não conseguiu. Por quê? Porque esse ninguém pode matar. Jesus, ele disse: ninguém pode tirar a minha vida. Jesus não é aquele que é colocado no madeiro em um dia semelhante a este, totalmente desfigurado, totalmente ferido, maltratado, cheio de chagas. Não. Jesus, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele não é pobre coitado não, ele é rei, ele é todo poderoso. Ele mesmo disse: ninguém pode tirar minha vida, mas eu mesmo vou lá dou. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Eu dou minha vida e tenho o poder de retomá-la. Foi o Pai que me deu essa autoridade. Voltamos no início da mensagem. Qual que foi o maior objetivo? Qual que foi o maior objetivo da mensagem do Natal? Jesus, ele veio para que nós conhecêssemos o Pai. Amém, pessoal? Amém. É comprovado que a maioria das pessoas ficam 9 horas em redes sociais por dia. A pergunta que eu te faço nesta noite: quanto tempo você tem ficado ao lado de seu Pai, que é o Senhor? Jesus, ele passava noites no monte. E talvez algum diga assim: ele ia para o monte porque ele precisava de poder. Eu disse: que milagre! Hoje é Natal, né? Ô glória, que presente bom que estou recebendo. Jesus, ele orava muito. Por que ele orava muito, gente? Será que vocês conseguem entender? Ou chutar aí? Por que ele orava tanto? Talvez alguém diga: porque ele tinha que curar muita gente, pastor. Ele buscava muito o Pai porque ele precisava de poder. Você acha isso? Jesus não era como eu. Ele é Deus. Ele existe desde o princípio. Aí ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. E sobre ele a segunda pessoa da Trindade estava, que é a terceira pessoa, o Espírito Santo. Talvez alguém pergunte agora: qual é o motivo que ele orava tanto? Uma certa vez, Jesus, ele estava com os discípulos, realizou milagres a noite inteira, o dia inteiro. Chegou à tarde, falou com os discípulos assim: que atravesse o mar da Galileia, ou o mar Tiberíades, ou o mar de Genezaré, que é a mesma coisa. Atravesse, vai atravessando, vai na frente, que depois a gente se encontra.
Jesus ele foi para o monte orar. Ele orou 10 horas consecutivas. 10 horas. Na quarta vigília da noite, Jesus foi socorrê-los. De 3 a 4 horas da manhã. Porque estavam vivendo o maior sufoco. O mar revolto e etc. Jesus andou em torno de 5 quilômetros em cima da água. Por que Jesus buscava tanto o Pai? Porque ele sentia a necessidade do Pai. E vocês podem observar lá no batismo do Calvário, a reclamação dele foi essa: Pai, por que tu me abandonaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque naquele momento ele estava carregando o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. A ponto do próprio Pai silenciar-se. Talvez no momento do próprio Pai, simbolicamente, virar o rosto. Porque ele se tornou maldição por mim, por você e por todos quantos viriam depois dele. Mas ele não pensou em si mesmo como um homem lá no Getsemane. Ele pensou e disse: se for possível, Pai, aparta de mim este cálice, como um homem. Mas como Deus, ele disse: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele foi até o final. Ele não voltou atrás. Eu quero dizer para você: vai até o final com Cristo. Porque ele foi até a última instância por você. Vai à frente. Vai em frente. Porque ele morreu por nós. Essa data, eu estou terminando. Uma mensagem de Natal de Charles Spurgeon, 1859. Ele pregou na Catedral Metropolitan em Londres. E por incrível que pareça, ele pregou o Gadareno no dia de Natal. Mas Spurgeon é de Spurgeon, né? E ele é fabuloso nas suas mensagens. E eu quero aqui trazer um pedacinho o que ele disse nessa mensagem. Aquele gadareno alcançou misericórdia de Deus por intermédio de Jesus Cristo, foi liberto, foi salvo, se tornou discípulo. Agora Jesus disse, o gadareno, o ex-gadareno, né? O ex-endemoniado, ele disse: Rabi, eu quero ir contigo para onde que tu fores, eu vou. Ele disse: não, filho, você vai ser mais útil aqui em Gadara. Eu não tenho nenhum evangelista aqui, você é o primeiro. Tem 10 cidades para ser alcançada, você é o pastor daqui agora. Você não fez uma faculdade, não conhece nada de exegese ou teologia sistemática, mas a partir de agora você vai ser a minha testemunha. E agora ele entra em Gadara, as pessoas meio com medo, aquele barbudo, mas está vestido, e de repente o Espírito Santo abre a boca daqueles endemoniados e diz assim: eis, está aqui um ex-endemoniado, um homem que foi escravizado por muitos anos, e vocês são testemunha disso. Satanás me escravizou e me maltratou, e vocês são testemunhas que eu fui uma ferramenta, um instrumento para a vergonha do eterno, mas eu estou aqui hoje liberto pelo sangue daquele que me libertou, Jesus Cristo. Eu imagino agora ele entrando dentro da casa dele, no Natal, Cristo nascendo no coração das pessoas, ele dando um testemunho, cooperando com a obra, dando testemunho do que Deus tinha feito. E imagino quantas pessoas aceitaram o Evangelho, aceitaram ali o testemunho de Cristo. Eu quero te dizer, esta data é uma data tão maravilhosa, porque tem parentes que a gente vê só uma vez por ano. Tem primos meus que só vejo uma vez por ano, e alguns só num dia de morte. E tem situações que nem isso, porque alguns estão fora do país, não dá tempo. Eu quero te dizer o seguinte: esta data, que seja aproveitada por cada um de nós.
Para você chegar na sua casa, com seus parentes, ali há ímpios, há pessoas que ainda não foram alcançadas pelo amor de Deus. Abra tua boca e testemunhe do que Cristo lhe fez por você na cruz do Calvário. Dê o seu testemunho para eles. E eu tenho certeza que o menino Jesus vai nascer no coração daqueles que viveram há muito tempo no campo da obscuridade, na época das trevas. Ele vai vir para a luz através do poder do Evangelho derramado na sua vida. E que nós possamos hoje passar a conhecer mais a Deus. Irmãos, que coisa difícil você colocar o primeiro mandamento em ordem. Amém, pessoal? Amém. Você está achando que esses dois mandamentos é fácil? Ele resume toda a lei. Amar a Deus sobre todas as forças, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E amar o próximo quanto a ti mesmo. Será que nós amamos mesmo a Deus acima de tudo? Será que nós trocamos um momento com o Senhor? O momento de estarmos glorificando na casa de Deus, o Senhor, para certos momentos da vida? Será que nós temos honrado realmente o Senhor? Que nós possamos hoje refletir sobre isso e entender que esse amor é um amor incondicional, abrangente e poderoso. Jesus, ele veio revelar o amor do Pai a cada um de nós. Amém? Amém. E Cristo, ele é a vergonha do diabo. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal? Amém. Eles perderam, o inferno perdeu. Ele investiu contra os filhos de Adão, investiu sobre a vida de Abraão, sobre Ló, investiu sobre a vida de Davi, de todos os homens que iam passar por esta terra, mas sobre Jesus ele não venceu. Não venceu. E no entanto, você não tem autoridade sem o nome de Jesus. Havia alguns discípulos que falaram assim, viram uma pessoa endemoniada e colocaram a mão e disseram assim: saia daí, em nome de Paulo, em nome de Pedro, saia. O demônio olhou e falou assim: conheço Paulo, conheço Pedro, mas e você, quem é? Levou um couro, uma costa no meio da praça. Amém? O diabo só respeita o nome de Jesus. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, presta atenção no que eu estou te falando. Vou falar com toda clareza. Eu acredito que Jesus foi um grande homem. Acredito que ele foi um grande homem espiritual, o mais elevado no âmbito espiritual, intelectual. Reconheço tudo isso, mas não acredito que ele é Deus. Eu quero dizer para você que a tua alma já está condenada ao inferno. Estou sendo claro. Jesus ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Então, se você crer no Filho de Deus, não tenha dúvida, o próprio Deus está morando dentro de você. Quem entende isso, diga glória a Deus. Que nós possamos fazer dessa data uma data memorável de agradecimento. Mas pastor, Jesus nasceu no dia 25? 99,9% que não. Provavelmente nasceu entre a festa dos tabernáculos, entre setembro e outubro. Mas nada certo. O dia certo não importa muito. O que importa é o que nós fazemos aqui de coração para Ele. O que importa é você fazer dessa data uma data que as pessoas possam olhar e possam ver Cristo estampado em você. É que nós possamos nos tornarmos discípulos do amado Mestre, porque Jesus ele foi planejado e obedeceu até a morte de cruz. Por isso o seu nome foi exaltado. E não há nome mais poderoso do que ele, no céu, na terra e nem debaixo da terra. Filipenses capítulo 2. Então, meus amados irmãos, que nós possamos hoje
a cada dia mais, estreitarmos o nosso relacionamento com Ele. Tenha mais tempo para com o Senhor. O dinheiro fica aí, a riqueza fica aí, as coisas ficam por aí. Aproveite a oportunidade, você está do lado que você ama. Quantas vezes eu chamei meu pai para vir na igreja? Quantas vezes? Fui o único que preguei o evangelho para ele, exceto o evangelista Geraldo no final da vida dele. Mas quando alguém ia falar de evangelho de Cristo para ele, ele cortava e não deixava ninguém falar. E ele nunca, nem com curiosidade, ele quis fazer uma visita e me ver pregar. Se eu tivesse um filho, ainda que fosse numa religião diferente da minha, eu iria prestigiá-lo. Mas não tenho ressentimento nenhum por conta disso. Mas há um conforto no meu coração que ele está com o Senhor hoje. Por quê? Qual é a sua certeza? Foram as palavras sinceras que saíram dos lábios dele. Não sou eu que digo isso, mas as testemunhas que tiveram presentes. Ele disse para minha esposa antes da morte, uma semana antes de morrer, a Renata perguntou a ele: "Sou Edinho, sou um homem sincero, não faz curva em palavra, o senhor não agrada a ninguém, a sua palavra é uma só, não foi assim? O senhor aceitou Jesus de verdade mesmo, não foi para agradar aqueles homens?" Ele disse: "Eu aceitei de verdade, pena que eu esperei tanto para poder fazer isso. Para mim aquilo já foi suficiente." E eu no leito do hospital me lembrei, pensando nessa mensagem, ontem, hoje, nessa data de hoje, eu estava ano passado no Asconcer com ele. E consegui tirar ele do hospital para passar o Natal conosco em casa. Uma luta para tirar ele. E meu pai olhou para mim, eu sentado com ele, conversando sobre muitas coisas que ele não sabia. E ele falou assim: eu estou te conhecendo e agora? Eu já sabia que você é um filho maravilhoso. E falo para todo mundo quem você é. Mas a alegria que eu tenho agora não tem como comparar. Eu estou vendo um outro Marcelo diante da minha presença. E eu digo para ele, eu disse para ele: isso é Cristo sobre mim. É Cristo sobre mim. Irmãos, não espere para poder você olhar para aquela pessoa, para o seu pai, para a sua mãe e falar assim: eu te amo. Tem pessoas que nunca falaram com o pai e com a mãe. Eu entendo, você foi criado assim. Você é duro, foi criado. Abre o teu coração. Assim como Deus ele quer que nós tenhamos mais tempo e conhecemos mais Ele, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você ama Ele. Tenha mais tempo para a tua casa, para a tua família. Eu ouvi uma música, e sou péssimo de gravar música, mas gravei um pedacinho dela. E o pedacinho dela, a pessoa disse que aquela criança, ela diz assim: eu abro mão da mansão que receberei de herança para ter o meu pai mais perto de mim. Então, meus amados irmãos, valorize a vida. Jesus é vida. Valorize essa oportunidade do Natal para você falar com aquela pessoa que você ainda não falou: eu te amo em Cristo. Sente, converse, marque um momento. Isso é Natal. É amor. É amor. Precisamos, há pessoas que estão dentro, debaixo do mesmo teto, mas não se conhecem. Não se conhecem. São irmãos, são casais, pertencem a uma família, mas não se conhecem.
Precisamos de ter mais tempo um para com o outro. Isso é Natal. Amém? Que o amor de Cristo possa estar dentro do teu coração. E coisas que você não tem capacidade de fazer, Cristo te dará essa capacidade. E você terá essa oportunidade. E abrace com toda a sua força. Porque hoje é um dia que nós estamos comemorando mais um dia do nascimento do nosso Messias no nosso coração. Que Deus te abençoe. Vamos colocar de pé. Obrigado.